Olá, eu sou o Cássio e bem-vindo ao Compondo com FIIs. E hoje vamos falar de um fundo imobiliário que eu vim trazer o relatório gerencial do último mês, é de um fundo de multiestratégia. Você gosta de multiestratégia? Vamos conhecer ele. É um fundo que começou seu início em novembro de 2023. É um fundo novo até no mercado, mas a gestora já é bem conhecida. Então, vem com a gente para ver como é esse fundo imobiliário. E lembrando que não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma forma e um conteúdo informativo e educacional aqui do canal. E então eu trouxe o VLTM11 da Fator Veritas Multiestratégia Fundo Imobiliário. E o preço da cota está R$ 7,35 e a liquidez média diária 188 mil e o último rendimento pago por cota foi de 9 centavos e o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 14,67% nos últimos 12 meses. Então está pagando bom, né? Pagando bem. E o patrimônio líquido, 445 milhões, não é um dos que tem muito valor patrimonial na bolsa. O valor patrimonial 9,48 e o atual 7,35, podemos ver que ele está com um PVP bem descontado de 0,78 e desde o seu início, de novembro de 2023, ele vem pagando regularmente todos os meses. Aí 0,9 centavos, 0,8 e já chegou a pagar 0,10 centavos por cotas e atualmente está aí com 9 centavos por cotas por pagamento. E os últimos meses, o yield 1,22, o último, o 21, 1,25 está acima, bem acima de 1% ao mês, para quem aí está com essa cotação 7,40. Seu retorno dos últimos 12 meses, de um ano, está 20, quase 20%. Se a gente pegar aqui dos últimos 5 anos, ou que é o total do fundo, podemos ver lá que ele bateu 8,62 a máxima e atualmente 7,35, 7,40, até o seu fundo aí 5,66. Me parece que esse gráfico aqui, sim, ele está descontado já com os pagamentos dos dividendos. Então, podemos ver aqui a comparação do dividend yield, o RTM 11,15,13 comparado com outro do setor de misto, categoria, o dividend yield legal. Então, eu trouxe o relatório aqui que a gente pode ver do fevereiro de 2026. Vamos desbravar. Fator Veritas Multiestratégia sobre esse fundo. É um fundo de investimento imobiliário constituído de forma de condomínio fechado e tem o objetivo de aquisições de ativos em base imobiliária, como empreendimentos imobiliários, ações do setor imobiliário, debenture, SPE, FIP, CEPAC, cotas de fundos imobiliários, CRI, FIDIC, letra hipotecária, LCI, LIG, cotas de fundos de investimentos de renda fixa e outros ativos de valor imobiliário. Aqui podemos ver qual é a estratégia, aonde ele investe, os tipos de fundos, ativos, por ser multi-estratégico. E o público-alvo é investidor em geral, prazo indeterminado, a taxa de administração e gestão 0,90 a gestão e 0,20 a administração. Então, um total aqui de 1% ao mês, fechando as taxas. Não tem taxa de performance, rendimento é pago mensalmente. O último rendimento mensal, como a gente falou, de 9 centavos, código VLTM11, o administrador é o Banco Fator, da gestora Fator Administrador Recursos, escriturador Banco Bradesco, custodiante Banco Bradesco. E seguindo para destaques do mês de fevereiro, movimentações da carteira de CRI, aquisições de mais de 3,6 milhões do CRI Terraça com remuneração de IPCA mais 12,25%. É uma taxa boa, uma taxa alta. Movimentações da carteira de imóveis
A realização, liberações previstas em 6 empreendimentos ainda em obra, que totalizaram aproximadamente 1,8 milhões. Também tiveram recompra de 10 unidades, conforme abaixo descrito. Recompra de 7 unidades, empreendimento do Inc. Vista Madalena, com um valor aproximadamente 6 milhões. E uma unidade do Tumiaru, com um valor aproximadamente de 3,5 milhões, mais uma unidade de empreendimento Habitat Vida, de 250 mil, e a recompra de uma unidade de empreendimento Habita Aquarela, com o valor de 240 mil. Ainda sobre o empreendimento do Alpha House Boom, em Barueri, São Paulo, seguindo o processo de reestruturação de 3 unidades, que o fundo informou em agosto de 2025, segue com o processo de escrituração de 3 unidades da recompra pelo vendedor. O fundo poderá ter um ganho entre 150 a 200 mil a unidade. Então, o vendedor fez a recompra desses 3 unidades. Referente à carteira de fundo imobiliário, no mês de fevereiro encerrar a posição do KNSC, AESI e o RINV. O resultado gerou um ganho de capital de 40 mil e liberou 10 milhões de caixa. Serão destinados às novas operações do segmento imobiliário, recebíveis e já se encontram contratadas. Número de cotistas, 12.020. Não é tão alto aí um fundo com um monte de cotista, é um fundo pequeno. E o resultado de fevereiro do fundo, temos o resultado recorrente de CRIs, 1.199.000, de fundo imobiliário, 1.023.000, o resultado não recorrente de fundo imobiliário daquelas vendas que eles fizeram do mês, de 41 mil, resultado recorrente imóveis direto, 2.293.000, não recorrente de imóveis diretos, só das vendas aí que tiveram, de 42 mil, resultado compromissados, total de receita 4.749.000, tivemos as despesas e o resultado fechou com 4.202.000 e o total de rendimento distribuído para os cotistas, 4.222.000. Então, o total de rendimento por cota foi de 0,089 e foi distribuído 0,090 por cota. Então, o fundo só tirou um pouquinho só do caixa, aí ficou parelho e ainda segue com 0,03 centavos por cota e segue com o caixa. Desempenho no mercado secundário, toda a cotação lá como a gente viu, 7,43 no mercado secundário, que é a negociação direta ali na bolsa de valores para os investidores poder comprar, vender suas cotas. E a cota a mercado, como a gente pode ver lá que está tudo isso aqui, né, descontado 28% com desconto, o fundo. Distribuição da carteira por tipos de ativos, então os CRI com 23%, caixa segue com caixa 5%, e fundo imobiliário está com 25%, e nos imóveis 45%. Diversificado, por isso que é a multi-estratégia. Quantidade de cotista, fevereiro aí temos aí 12 mil, vem subindo nos últimos 6 meses. A reserva acumulada por cota, 0,3 centavos. Segue parelho, sempre está tendo caixa no fundo. E da carteira de CRI do fundo, tem 20 fundos de CRI. E na primeira posição aqui, temos a da Fibra, emissor a Província, que é uma incorporação, e a porcentagem 6,38. Esse aqui está bem alto comparado com os outros em sequência, então eu dou destaque para
esse primeiro, que tem bastante o PL do fundo, e o total de CRIs com 106.859.000, tanto pelo setor do devedor, com a incorporações e construção civil, pulverizado em loteamentos também, que está o pessoal que deve, e a securitizadora com a província, sendo o destaque aí com bastante porcentagem do fundo. Distribuição dos CRI por indexadores, aí o IPCA com 5,51%, o IGPM com 2% e o CDI com 46%. Na carteira aí de fundos imobiliários, temos aí 29, tem bastante fundo imobiliário, bem diversificado, e não é muito aqui a porcentagem, 13, que é os primeiros, né? Então não tem nenhum fundo imobiliário aí que está 10%, 20% aí, então está bem diversificado para a composição dos fundos imobiliários, a carteira do fundo, isso é positivo, bacana, traz mais segurança e estabilidade, e o total fechou com 113.526.000 em fundos imobiliários. A distribuição pelas gestoras, são várias gestoras que o fundo tem ali, e dando destaque para as principais com maior posição, com o V2, 8%, a FAR, 8%, a Valora com 7%, e o BTG com 7%, e o resto é menos porcentagem aí das gestoras que tem no fundo. E de recebíveis, que é bastante, Lajes em segundo, com 22% no setor. A carteira de imóveis da composição do fundo tem aí 30 imóveis, bastante imóveis que tem o fundo investido nessa parte, e o total fechando aqui com 206.589.000. E está bem diversificado a carteira, com um máximo de 4, 5% aqui, né, nesses dois ativos de lá de São Paulo e Rio de Janeiro. Também está bem diversificado, não tem nenhum imóvel assim que está disparado, comprado com outro, ou que pode dar um risco da carteira. E pela distribuição, aqui temos o estado de São Paulo, com uma maioria, 58%, e temos em Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pernambuco, seus respectivos ativos. E esses imóveis que o fundo tem não são imóveis que eles alugam para ficar para sempre, né? Então eles emprestam dinheiro para ser construído e vendido, e assim com o lucro vão alocando em outros ativos imobiliários. Não é aquele ativo que tem na carteira todo mês recebendo dividendo, como se fosse os galpões logísticos ou as lajes corporativas que têm seus imóveis físicos lá e recebe rendimentos todos os meses, mas não com a intenção de vender, não com a intenção de vender seus ativos, e sim receber os aluguéis deles. Então, esses ativos aqui são de incorporadoras, construtoras, e, imóveis que estão sendo construídos para depois ser vendido e fazer o giro da carteira. E caso você tenha interesse em mais sobre o fator Veritas nas mídias sociais, tem vários vídeos do fundo. E eu trouxe aqui uma convocação de assembleia que o fundo apresentou, e temos aqui com convocação pela participação à Assembleia Geral de Cotista da Fator Verita Multiestratégia, a ser realizada em forma não presencial por meio de consulta formal. A apuração ocorrerá em 5 de maio de 2026, até às 4 horas, que deverá ser enviado através de e-mail eletrônico para a deliberação sobre o resultado da matéria do ordem do dia. É que o assunto é
deliberar sobre as demonstrações contábeis auditadas e apresentadas pelo administrador referente ao exercício social encerrado no mês de dezembro de 2025. Eu tenho um vídeo do canal falando sobre a AGO, Assembleia Geral Ordinária, como fazer a votação, dependendo da gestora ou administradora que vai enviar por e-mail para os cotistas e as formas, tipos diferentes para fazer a sua votação. Então, qualquer cotista aí que você tem uma cota ou mais porcentagem, você vai receber esse e-mail, você pode fazer a votação. E os resultados da Assembleia será divulgado às 18 horas do dia 5 de maio de 2026 nos endereços eletrônicos acima informados, que é no site da B3, fundo.net, e no site da administradora. E aí o boletim foco à distância, você informa o nome, o CNPJ e o CPF do cotista. O cotista que optar por exercer o direito do voto à distância deverá fazê-lo diretamente ao administrador. Aqui segue o site do administrador para fazer a sua votação. Endereço eletrônico para envio do boletim e voto à distância, é o mesmo. E a manifestação do voto para marcar se aprova ou rejeita ou abstenha-se. E assinatura. Então é isso, você pode fazer seu direito de voto de cotista, que não é uma obrigação isso aqui, mas é uma opção aí do cotista de poder fazer essa aprovação para ver os resultados apurados de todo o ano de 2025 do fundo. E então eu trago aqui os pontos positivos que eu vi no relatório gerencial do VRTN11, que é o seguinte, que a carteira de ativos que está bem distribuído entre os tipos de ativos, e dentre esses distribuição tanto na carteira de CRI, a de fundos imobiliários, de imóveis estão bem aceitáveis na porcentagem de cada ativo, não ultrapassando mais de 10% em um único investimento. O outro ponto é mantém sempre um caixa constante, segurando um bom ponto de pagamento no rendimento mensal. Vale lembrar também que os imóveis direto do fundo possuem um kicker. Quando ocorre a recompra de uma unidade, no fundo recupera o valor investido, acrescentando um valor adicional que é destinado ao resultado do fundo e incorporando na distribuição do rendimento no fundo. Não possui alavancagem, não tem dívidas a pagar. A gestora Fator Administração de Recursos, FAR, é bem conhecida no mercado e há vários anos em atuação de gestão e como banco de investimento. O ponto de atenção é que o fundo é novo, teve início em novembro de 2023, ainda não é tão conhecida pelas cotistas em geral, não tem grande quantidade de cotistas. Tem uma liquidez boa, não é tão alta, porém, em comparação pelo valor de mercado e pela quantidade de cotista, está ok. Você consegue ali comprar e vender sem ter um spread grande entre o comprador e o vendedor. E os outros pontos que pode ser positivo ou ponto de atenção é referente ao PVP, que está descontado, então ele com esse desconto é atrativo para você poder comprar com desconto os ativos investidos nesse fundo, com potencial de valorização para o preço justo ou maior. E se você gostou desse vídeo, ajuda aí com a gente com o like, se inscreva no canal, compartilha com um amigo que pode se interessar em aprender, em saber sobre os fundos imobiliários, e para compartilhar e ajudar o canal a crescer, a gente poder fazer mais vídeos. Muito obrigado por assistir e seguimos até a próxima. Valeu, tchau, tchau.